Boa noite, eu sou a Luísa de Santana Gouveia de Chaves e irei apresentar o trabalho Fabricação Artesanal de Sérum Facial como uma ferramenta contextualizadora do ensino de Química. Eu sou aluna de graduação de licenciatura em Química da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Carlos de Chaves é um colaborador. Ele é professor de História do Estado e do município do Rio de Janeiro. A Elizabeth Teixeira de Souza é a minha orientadora. Ela é do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, CAP-UERJ. A química geralmente está sendo ensinada de forma muito complexa nas escolas. Atualmente, é possível observar que as instituições de ensino não estão conseguindo fazer com que grande parte dos alunos consigam acompanhar as aulas. Quando a família apresenta condições financeiras, a solução é contratar professores particulares. Já as que não apresentam boas condições financeiras, o que ocorre é a evasão escolar, que é muito observada em colégios públicos no Rio de Janeiro. A experimentação é uma metodologia ativa que pode minimizar essas problemáticas, pois estimula o aluno a aprender e pode fazer com que esse comece a associar o cotidiano com a química. Por exemplo, além de trazer o lúdico, a metodologia científica e as práticas científicas. Esse trabalho tem o intuito de trazer a ideia de uma aula de química interativa através da produção do sérum facial no ensino médio, onde o professor deixa o centro das atenções e os alunos também fazem a aula. Eles passam a ser protagonistas do seu processo de ensino-aprendizagem. O uso de produtos de beleza não é da atualidade. Um corpo mumificado naturalmente foi encontrado em um pântano na parte oriental da Europa. O seu estudo permitiu verificar que o seu cabelo havia sido tratado cuidadosamente com produtos de beleza oriundos de regiões bastante distantes, revelando assim que o uso de cosméticos pode ter iniciado até na pré-história. Existem citações em diversos textos, inclusive na Bíblia, do uso de maquiagem e de perfumes diversos, tanto por homens quanto por mulheres. Dois casos consagrados no Antigo Testamento são os casos da rainha Esther, que utilizava o bálsamo, e da Jezabel, que utilizava a sombra da época, que era a base de carvão. Muito provavelmente, outros personagens bíblicos apresentavam o costume de utilizar produtos de beleza, pois maquiagens e perfumes eram de uso corriqueiro em quase todas as sociedades da época. O sérum facial é formado através de uma mistura simples. A goma xantana é um hidrocoloide emulsificante, ou seja, ao entrar em contato com a água, gera a presença de micropartículas que apresentam de 1 a 1000 nanômetros, as quais estão dispersas em uma fase contínua. Além disso, a goma xantana é responsável pela viscosidade do sérum facial. Aqui nesse slide eu mostro a molécula da goma xantana. O óleo de rosa mosqueta é responsável pela renovação de tecidos e hidratação da pele humana. Além disso, é um antioxidante, ou seja, ela ajuda na redução de expressões da face, ajuda na cicatrização. Aqui nesse slide, eu trago a estrutura da molécula do ácido oleico, um dos componentes do óleo de rosa mosqueta. O Nipaguard SCE é um conservante verde e não apresenta parabenos em sua composição. O parabenos é muito agressivo e pode gerar até vermelhidão na pele. Aqui nesse slide eu trago a estrutura molecular do ácido benzoico, um dos componentes do Nipaguard SCE. Um outro componente do sérum facial é o extrato glicerinado de chá verde, o qual apresenta chá verde seco, água deionizada, álcool de cereais e glicerina. A glicerina é responsável por hidratar a pele. O chá verde ele apresenta alta capacidade antioxidante, a qual é oriunda da presença de flavonoides. Aqui nesse slide eu trago o exemplo de um flavonoide presente no chá verde, que é a epicatequina.
A essência, ela é responsável pelo bom odor do produto oriundo da fragrância presente e também é responsável por disfarçar o cheiro de outros reagentes. Para fins ecológicos e de custos, as fragrâncias atualmente são obtidas através de compostos sintéticos. Porém, originalmente eram oriundas de óleos essenciais, os quais eram extraídos de frutas e outras partes de plantas. O perfume Chanel número 5 apresenta o linalol, a qual a estrutura molecular está apresentada nesse slide, que é um óleo essencial obtido através do pau rosa presente na floresta amazônica. Através das misturas desses reagentes, junto com o álcool de cereais e a água deionizada em quantidades indicadas no trabalho escrito, é possível obter 250 ml de sérum facial. Essa prática pode ser aplicada tanto em colégios com laboratório e sem laboratório. Em instituições de ensino com laboratórios, os discentes com jaleco, tênis e cabelos longos presos, devidamente preparados com os EPIs, podem ser divididos em grupos de 4 ou 5 pessoas, onde cada grupo será responsável pela reprodução do sérum facial. Antes da experimentação, o professor explicaria um pouco da história dos cosméticos, a função e a química de cada reagente, além do procedimento experimental. Já em colégios sem laboratório, o docente também explicaria um pouco da história dos cosméticos, a função e a química de cada reagente, além do procedimento experimental. Porém, a produção do produto de beleza seria feita pela turma, não haveria divisão de grupos. As etapas experimentais seriam feitas pelos alunos, onde iria um discente por etapa. Essas foram as minhas sugestões, mas também outras sugestões estão abertas. É da escolha do professor como irá aplicar essa prática. Aqui nessa tabela, eu também fiz as sugestões de temas que podem ser abordados para a aplicação da experimentação da produção do sérum facial para cada ano do ensino médio. Além desses temas mostrados nessa tabela, outros podem ser abordados. Aqui só foi uma exemplificação. Para o primeiro ano do ensino médio, eu dei como exemplo substâncias e misturas, ligação intermoleculares e intramoleculares, polaridade. Para o segundo ano, eu dei como exemplo funções orgânicas, diluição e unidade de concentração. E para o terceiro ano, soluções, biomoléculas e funções orgânicas. Aqui é possível observar as referências para o trabalho. E agradeço a sua atenção por me assistir. Obrigada!